E é isso aí, senhoras e senhores. Vamos dar início a uma nova edição do Tributo Direito Podcast, o podcast de quem vive o direito tributário. Meu nome é Rogério Davi, já estou aqui com o Júlio César Santiago. Como você vai, Júlio? Tudo bem, Rogério? Hoje é mais um tema aí bom, que a gente vai falar de entidade. E também a queridíssima André Dueck. Tudo bom, Andréia? Olá, Rogério. Olá, Júlio. Olá, quem está nos assistindo. É isso aí. Hoje promete, vai ser muito bom e realmente o tema tá feliz, vai ser... André? Eu tô super feliz! Tô entusiasmada. Piada interna, né? Tá feliz, piada beleza. E a nossa convidada, que é a Daniele Brigagão. Tudo bom, Daniele? Obrigada, Rogério, pelo convite. Obrigada, Júlio. Minha querida amiga André Dueck, da vida toda, uma grande trajetória que eu acompanho e sou muito fã. Uma alegria estar aqui hoje com vocês. A Daniele Brigagão, gente, ela é jornalista, mas ela vivencia a realidade de uma entidade muito importante, que é a Associação Brasileira de Direito Financeiro. Desde 2017, ela é diretora de Relações Institucionais e também de Comunicação. Então, a gente queria fazer esse episódio sobre a história da BDF, né, André? E a virada também. A virada que aconteceu em 2017. A virada de chave, gente. Virada de chave da BDF. A BDF ganhou assim, uma expansão que a gente tem que entender o que aconteceu, né? Vamos começar do começo, depois falar da virada, né? Então, Tá agora vamos para Dani. Acabou Daniele, agora começa só com Dani, né, Dani? Isso mesmo. Então, contextualiza quem não está nos acompanhando aqui, toda essa questão da... O que é a BDF, isso. na verdade, para quem não conhece ainda, né? A BDF, Associação Brasileira de Direito Financeiro, é a instituição mais antiga, mais tradicional de direito tributário no país. E foi onde foi criado o Código Tributário Nacional. Né? O antigo, que foi trabalhado agora e aprovado o texto da nova reforma. Então, temos grandes nomes como fundadores, Gilberto de Leu Acanta, Rubens Gomes de Souza, e nessa trajetória temos 76 anos hoje, e essa instituição extremamente tradicional, onde sempre existiu a nata do direito tributário, quando eu comecei a participar dos eventos e estar muito próxima, né, sempre teve uma resistência, tanto minha, porque era muito sólido, muito formal, para estar convivendo com esse ambiente, porque eu sou uma pessoa mais informal, mais colorida, uma pessoa de comunicação. Então, aconteceu de uma forma muito orgânica, porque era muito visível para mim a expectativa dos advogados de terem uma excelência no que eles estavam pedindo e as limitações das empresas de comunicação, que eram muito mais superficiais nesses temas e não tinham essa excelência da entrega que para vocês é muito comum. Então, acho que eu entrei nesse meio campo aí, tentando traduzir os dois lados, e acabei ocupando um espaço. Mesmo sem ser advogada, aconteceu essa situação, porque a gente começou a dar velocidade, sabe? A coisa, quando é muito tradicional, quando é muito formal, ela fica um pouco envelhecida. E Dani, também muita criatividade, né? Eu acho que você trouxe muita criatividade para a BDF. Por exemplo, eu fui no almoço palestra. Eu nunca tinha ido lá em 2016, 2017. Acho que quando a Dani estava começando, ela fez com o Marco Aurélio Mello, não foi? Foi exatamente foi isso. Sensacional. E aí eu falei, caramba, eu quero fazer na DRJ, almoço palestra. Então, assim, era um negócio assim que ela inspirava ideias. Né? E verdade. muito bacana. Então eu queria que você falasse um pouco dessas tuas ideias, do que você dava assim, e a pessoa falava, não, isso não vai dar certo, mas você fazia acontecer, não vai dar certo. Me conta um pouco dessa história. Pois é, Andréia, no início era muito difícil a comunicação, né? Todo mundo falando, tá demitida. Essa parte eu nem gostaria de falar. Mas vem cá, você teve resistência para fazer a mudança? Eu não tive, porque ela foi... Eu sempre gosto de fazer ataques surpresas. Esse é meu estilo, entendeu? Porque se falar muito, engessa. É uma tática ali. Se falar muito, engessa. Aí todo mundo começa a palpitar, então, não acontece. Na hora que eu ganhei um pouco de credibilidade, eu ganhei autonomia. Então, tem coisas que eu faço que todo mundo só vê na hora. Uhum. E esse meu lado de comunicação e comportamento é que me permite isso, e eu sou uma pessoa movida a gente, eu gosto de gente. Então, dessa minha forma,
que é mais comunicativa. E o fato de eu não ser advogada, eu acho que eu tenho uma entrada menos formal para as pessoas. Então, os advogados recebem isso muito bem. Então, eu vou dando assim, tarefas para todos os ícones do direito tributário, eu vou dando as tarefas. Um que não gosta de gravar vídeo, eu falei, mas você vai fazer isso com a minha autoestima? Não, de jeito nenhum, mas já gravo, vídeo, né? Jamais faria isso. Então, a gente vai construindo, mas eu adoro esses ataques de surpresas, né? Sempre eu tenho, assim, a chancela de eu brinco assim, que é um adulto na instituição que me permite, assim, e depois eu vou. Então, acho que as coisas vão acontecendo, sabe? E são muitos projetos, né? Quer dizer, o Congresso agora foi um espetáculo, foi um sucesso absurdo. É o Congresso anual, não é isso? Tem um calendário de eventos? Isso, o Congresso da BDF, ele é anual. Em 2017, a BDF, ela é a representante da International Fiscal Association, que é a maior instituição de direito tributário no mundo. Então, em 2017, esse congresso aconteceu no Brasil, após 30 anos. E ano passado tivemos o congresso da IFA-Latam, também, que foi para toda a América Latina, 1.000 advogados de toda a América Latina. Então, esses 2 congressos são ligados à IFA. E os congressos da BDF são anual. E vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue assim, visualizar bem a mudança entre quando veio de 2007 para cá e o que era antes? O que antes a BDF fazia? Não tinha evento? Eu lembro que a BDF tinha um evento fixo e só. Ela não tinha essa expansão toda, que me parece que agora tem... Como se fosse uma marca, né? Isso. Assim, agora tem um espaço, outro produto, né? Falou das mulheres. É o IN, alguma coisa? É o seguinte, em 2017 aconteceu esse congresso e a partir daí que eu entrei na engrenagem. Então, em 2019, teve um congresso de comunicação que caiu na minha mão. Eu falei, eu tenho que fazer isso acontecer. E eu lembro assim que foi muito desgastante, porque eu não conhecia as instituições, as associações irmãs, porque a gente tem um trânsito muito bom, sabe? Tanto com as outras associações, tanto com a Procuradoria, tanto com a Receita Federal, pela essa credibilidade da BDF. É um espaço muito protegido e muito respeitador para o ponto e contraponto. Então, a advocacia pública, a advocacia privada. E depois de 2017, que a BDF acabou se capitalizando para depois desse congresso, então nós fizemos uma reforma da sede, e foi nesse momento que a gente fez essa inauguração com almoço com Marco Aurélio Melo, e ali eu acho que em 2019, realmente, 2018, começou uma transformação de trazer gente, de estar envolvidos nos temas, assim, com muita velocidade. Eu acho que a questão de entrar alguém de comunicação na BDF deu a velocidade necessária para essas coisas acontecerem, que hoje em dia já acontece com muita naturalidade. O jornalismo tem isso, né? Ele está sempre perto da notícia. Aconteceu, você tem que dizer essa notícia. Exatamente. E parece que a BDF está nesse cenário. Olha, aconteceu esse tema, essa jurisprudência, esse julgado, isso aqui, vamos fazer. Faz um vídeo, joga alguma coisa. Faz muito rápido, a gente faz muito rápido o evento, e com os maiores especialistas do Brasil. Então, acho que isso vai retroalimentando. E num determinado momento, nós percebemos que não adianta trazer sempre as mesmas pessoas, os mesmos players que falam daquele assunto. Como é que a gente abre para novas pessoas sem perder essa excelência? Então, acho que esse foi o meu maior desafio. De dar uma diversidade ali dos palestrantes, é isso? Porque, assim, eventualmente tinham aquelas mulheres, 7 mulheres, cada uma especialista num tema. Então, eram as que iam falar nos eventos. Sendo homem ou mulher, aquelas eram as pessoas daqueles temas. Não existia, apesar da BDF já ser a primeira no Brasil a ter um núcleo integralmente feminino, que a gente trouxe esse modelo da International Fiscal Association, a WIN. Eles já têm isso lá? Eles têm isso já lá? Já tem isso lá há muitas décadas. Então, olha, a BDF... já tem áreas de novidade, né? A exatamente. Foi precursora, então, né? Foi pioneira. Foi pioneira, mas o ambiente tributário é extremamente masculino. Verdade.
né, A gente muito tava aqui mais Mas mudou feminino. muito. Já vi cada história, né, das convidadas que vêm aqui que eu nem sabia, cara. Muito. Então, eu não tive muito esse contato, porque se você me perguntar, você já viu alguém ser discriminado por ser mulher? Eu nunca vi isso na BDF, mas eu sei que isso existe. Então, eu acho que na formação de eventos, as pessoas chamam quem está mais próximo. Então, qual é o segredo? É você trazer cada vez mais pessoas para o teu entorno e essas pessoas serem lembradas. Então, eu acho que o maior desafio foi realmente trazer novos palestrantes, no meu olhar, mulheres e jovens. Eu acho que o meu input sempre foi isso, mulheres e jovens advogados, porque os jovens são o futuro da BDF, né? É o que a gente tem para não envelhecer, para não ficar datado, né? Então, esse é o... Achei fantástico. Por exemplo, meu painel da BDF tinha uma advogada nova e que ela trouxe uma visão que eu já vou escrever um artigo com ela no Conjur. Olha aí. Aguardem. Aliás, não tem BDF jovem? Não tem uma Tem, a uma gente tem subdivisão? o núcleo tradicional da BDF, nós temos a WIN, que é o nosso núcleo feminino, nós temos a BDF jovem, que é extremamente forte, porque é um lugar de networking e de pertencimento. Então você entra ali e você tem acesso aos grandes tributaristas e aí você vai quebrando o gelo e conquistando cada vez mais espaço e conforto, né? E técnica para estar nesses lugares de destaque. E agora a gente criou o CENTE, que é o Centro de Excelência da Mulher Tributarista. Para formar novas mulheres. Para é isso? formar novas mulheres. Novas tributaristas. Sensacional. Não é exatamente para formar novas mulheres, é para ter uma interseção entre essas que a gente fala, entre parênteses, que já chegaram As lá, mais experientes. as ali. mais Uma troca, experientes, as icônicas e a galera que Tá começando. intermediária e as que estão começando. Então, esses são encontros mensais, são todos online por enquanto, mas com muitos temas e muitas discussões. E isso é para as associadas? Ou é para... É aberto No ao geral, público? Como é que é? Como é que funciona? Olha, o CENTE, ele funciona para as associadas. Eu tenho uma questão aí, porque eu acho que esse conhecimento ele tem que ser difundido. Quem quer conhecimento tem direito ao acesso ao conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, nós somos uma associação sem fins lucrativos, então isso é muito necessário para que a gente tenha essa capilaridade. Uhum. Então, é uma dualidade aí Tem os limites que a aí, gente né? vive, sabe? O congresso, então, é só para quem realmente se inscreveu, para os congressistas. Os nossos outros eventos são online ou presenciais, eu tento fazer o mais aberto possível. Ah, tem também, né? Evento aberto ao público, né? Tem. Tem, né? As Tem os dois, né? ingressos esgotam rapidamente. Às vezes tem Rapidamente. uma diferença, né? Quem é associado paga um valor com desconto. Exatamente. Os associados têm Que a gente vai fazer muitas isso, muitas vantagens. Então, nesse congresso foram mais de 200 palestrantes, mais de 36 painéis, Caramba. com algumas plenárias, e tivemos também 1.000 congressistas presenciais e 950 online. Então, assim, é muito prazeroso difundir essa vida assim, acadêmica e poder ter esses momentos de networking absolutos, momentos de alegria, de festas, onde as pessoas se aproximam. Vai ter o after, porque nem só de direito vive o tributarista, né? Não, Nem e só... que O after que é é que importante. tinha uma sala de comunicação, Daniele Brigagão. Ah, olha aí. Escrito. Eu mesmo, tirei né? foto com ela nessa sala. É assim, É, e É pra falar com a imprensa ali. espetacular. ter. Eu achei assim o máximo. E num É. minuto você resolve tudo, e problemas, e aquelas coisas de congresso, né? Ah, cadê meu PowerPoint? Isso aqui. Tudo acontecia. E assim, as fotos online, tudo direto. Terminava o teu painel, já tinha foto. Negócio assim, absurdo. Ô, Dani, você falou de plenária. Plenária é o quê? É uma parte do Não, a evento? plenária, porque Sei que são se dois chama- painéis Ah. concomitantes, e as Entendi. plenárias são São painéis as maiores. únicos, e aí a gente Aí é faz. onde estão os mais importantes, os palestrantes É. mais renomados, por exemplo. Os Ou não? temas temas. mais Homenageado. importantes, então assim, abertura, Esse ano foi o professor Edivaldo ferramenta. Brito homenageado. O Edivaldo, que a querido, gente fez querido. uma homenagem inesquecível Foi, para chorei ele. horrores, ai, eu saí toda desconectada. Continua meu conseguindo Deus. trazer o Edivaldo aqui, né, Júlio? Temos que tentar, né? Ah, o André vocês também, vão- próxima vez
que ele vier para cá, para o Rio. Ele vem muito para o Rio. É. Mas o Edivaldo, a gente tinha que fazer uma coisa diferente, porque É. ele é uma pessoa diferenciada. Então não dava para fazer protocolar. Não dava para fazer protocolar. Quem estava na plenária ali do Edivaldo, Dani? Só para a gente lembrar aqui para o público que está nos assistindo. Olha, na plenária do Eu Edivaldo lembro. tava, Eu lembro. Você o... tava Betina, Gustavo Brigagão, Heleno Torres, Humberto Ávila, Sacha Calmon e Isabel Der. E Daniele Brigagão. E Daniele Brigagão. Então, o que foi muito interessante, eu acho que esse ano a gente teve alguns diferenciais nesse congresso. Porque a gente fica pensando assim, como fazer? E as coisas, elas surgem, isso é o mais bonito desse trabalho. A energia aberta, as coisas surgem. Então, na abertura, foi a primeira vez que uma instituição de direito tributário chamou presidentes de instituições irmãs, que não são concorrentes, são irmãs. E cada um apresentou um pouco da sua instituição e a relação com a história da BDF. Então foi. Eu acho legal. Qual que teve? Fala uma que teve, você lembra? Eu posso falar? Pode. Sei. A BDT estava? Tava. Marcelo Campos estava lá. Marcelo Campos, estava a Bradetê, Muita gente boa aí. estava o Robson Maia do IBET. Então, o Chueire do IBDT, a Denise Lucena com o Instituto agora de Ambiental. Então, foi muito bacana essa troca, sabe, entre instituições. Estamos somando juntos aqui. Ela aposentou, né? A Denise Lucena aposentou agora também. Saiu da Procuradoria. Ela saiu. Então, foi muito especial essa abertura. A plenária da UIN, que é exclusivamente das mulheres, algumas vezes a gente faz comportamental e outras vezes técnica. Então, aconteceu de 2 anos atrás, nós chamamos todas as lideranças dos grupos tributários femininos, porque é uma coisa recente, né? E, eventualmente, tem alguns conflitos, né? E a BDF, por ser uma instituição que transita com todo mundo, todos foram. E foi muito interessante, porque cada uma explicou o seu projeto para um público muito maduro, formado por homens, mulheres e os CEOs dos escritórios, dos grandes escritórios. E foi muito emocionante essa plenária, porque a partir dali várias portas se abriram, com grupos que de alguma forma pareciam um pouco estigmatizados, e tudo isso se abriu, todas se uniram dentro das diferenças, mas cada um foi ocupar seu espaço, e isso aconteceu dentro da BDF. Então, esse ano tivemos uma plenária também da UIN, com tributaristas incríveis, discutindo reforma tributária. Tem o talk show, que sempre é conduzido pelo Gustavo Brigagão. Que é fantástico, sempre. A talk show também é lá no maravilhoso. evento. Não, é no segundo dia. É tipo uma entrevista com alguém? Não, Como entrevista. É que O Gustavo é o Pedro Bial do Direito Tributário. Tá, entendi. É muito bom, gente. Então, ele estuda todos os palestrantes e ele faz um pinga-fogo, tipo, pró e contra. Entendi. E aí ele põe alguns conflitos, porque ele sabe o que perguntar para quem, e é muito, né? Muito interessante. Quando bomba mesmo. Bomba mesmo. E às vezes ele, como mediador, né, não pode se pronunciar muito, mas aí ele fala, não estou aguentando. Então, eu concordo com ele. Então é muito quente e acontece muitas discussões muito construtivas. E no último dia, sempre o encerramento em homenagem a uma grande personalidade. Então, esse ano, como a gente contou, foi do Edivaldo Brito. Foi muito emocionante, porque a gente trouxe a trajetória dele de luta e de vitórias. E foi muito bonito. Né? A BDF, ela tem um diferencial, por exemplo, na pandemia, a Daniele, eu não sei como ela conseguiu, mas eles fizeram o congresso da BDF. Então, e foi totalmente online, né, Dani? Foi totalmente então, online. Conta um pouco pra gente dessa dificuldade, que arrumar sistema, tudo deu certo. E o talk show funcionou também na época da pandemia. Eu estava assistindo na minha casa, comentando com a Edeli, lá que eu estava no CARF na época, e a gente estava vendo o talk show do Gustavo com Sacha. Foi sensacional e assim, inesquecível. E na pandemia online. Então, eu vou contar isso. E uma coisa do encerramento que foi icônico, que foi assim,
esses tributaristas como Sacha Calmon, Isabel Derzi, Humberto Ávila, falando sobre geopolítica. Então, quando é que um Congresso de Direito Tributário traz um painel de geopolítica? É o que a gente está vivendo nesse momento. Então, Verdade. Tarifaço, né? Tava exatamente, né? então Tarifaço, assim, guerras, foi tem muito um monte de coisa. bonito ver o Sacha contando de ditadura militar, uma pessoa que sempre foi tão ativa. Então, a gente sempre traz esse fator humano que acaba que é surpreendente. E aí, contando desse projeto, na diretoria, né, nós temos um corpo muito grande de vice-presidentes, diretores, conselheiros. E, André, você está no Eu não. porque você não podia por causa da Eu tinha a questão de receita. compliance. Você já foi convidada. Ano que vem você vai entrar, com certeza, Bom, né? vocês Vou podem trazer convidar. teu nome. Só que a gente tem um petit comitê, que são as pessoas que realmente vão tocando esse dia a dia, né? Senão fica difuso e as coisas não É têm difícil de velocidade, decisão. Então, nós temos o Carlos Adolfo Teixeira, que é o especialista dessas plataformas de TI, tem o André Oliveira, que é o secretário-geral, tem o Gustavo, que é presidente honorário, que tem essa velocidade dos temas, tem a Ana Carolina Monguilô, que toca a parte dos cursos, tem o Carlos Henrique Bechara, tem o Marcos Catão, que foi o presidente da IFA Latam, é presidente da IFA Latam e foi presidente do Congresso. Então, cada um tem uma parte. Então, nesse caso, o Carlos Adolfo era a nossa pessoa de plataforma e a gente tinha o Congresso já todo contratado e veio a pandemia. E o que faz? Vira presencial, não vira? E acabou se tornando online. E foi um sucesso, mas é porque a gente tem alguns braços, né? Isso que é importante, Desse petit comitê, cada um dentro da sua afinidade. E na estrutura formal da BDF, nós temos 2 pessoas. E aí tem a Yandara, que trabalha há 37 anos na BDF. Então, ela é muito meu filtro, porque ela vem dessa estrutura do Dr. Gilberto de Leocanto, É a biblioteca. que então, é a né? biblioteca. Então, ela vem dessa parte muito tradicional e formal da BDF para os dias de hoje. E isso é muito bonito. Ô, Dani, quanto tempo mais ou menos leva para organizar um evento desse? Tipo assim, o carnaval, por exemplo, o pessoal já começa a organizar, acabou o carnaval, já começa a organizar o Na semana próximo. seguinte do carnaval. Dá um descanso uma Você já semana deve- e já começa a Já tá organizar. organizando, Dani, do ano que vem já? Olha, Já tá- vou ser muito sincera, a gente sai do Desesperando. evento, acabou de concluir. Vamos decidir a data, o tema, homenagear. Isso demora. Aí Demora. você sai com aquele pique, né? Com adrenalina, Aí né? Adrenalina. sai com adrenalina. E aí, depois, vamos. Só que isso acaba não sendo uma realidade. A gente marca o congresso com uns 8 meses de antecedência e a coisa vai empurrando com a barriga. E o que mais gasta tempo realmente é fazer o programa científico. E depois a gente que se vire para trabalhar, as agendas, né? Não, para Os trabalhar a patrocinadores comunicação, também, né? os patrocinadores, então tem que fazer com alguma antecedência, mas no final, assim, é sempre um sofrimento. Nas últimas 2 semanas a coisa decola. E até lá eu estou desesperada. E tá todo mundo tranquilo. Tá todo mundo tranquilo. Eu dando uma dúvida, ó. A Associação Brasileira, então, tem essa característica de ter a abrangência nacional dos temas e tudo, de direito financeiro. Vamos supor que tem alguém nos assistindo aqui que está numa região, que a sede fica aqui no Rio de Janeiro, né? Por Aham, exemplo, está no sim. estado do norte, do nordeste. Algumas entidades têm essa configuração, né, de colocar um Embaixadores. embaixador e tudo. Vocês têm esse projeto? Quem está nos assistindo que está distante, que quer participar mais ativamente, como é que poderia fazer? Olha, nós temos vários cursos online, vários eventos online, só que a gente não trabalha com os embaixadores, porque você tem que estar aqui no dia a dia, você tem que estar próximo para ter a cara da BDF. Então espírito, né? O então espírito ali assim, da BDF. nós temos em São Paulo, tem um núcleo muito ativo, fizemos a Concarf em São Paulo, temos cursos, tem um evento anual da IFA, que acontece todo ano em São Paulo, então tem muita coisa acontecendo em São Paulo, mas nossa praia é forte. muito Rio e São Paulo. Essa é a verdade. Difícil de admitir, mas é verdade. E a gente está cada vez trazendo mais palestrantes do Nordeste,
da Bahia, a gente tenta ter esse olhar, sabe? Até porque o direito tributário, ele vem muito do Nordeste, né? A gente tem aí muita... Grandes nomes, né? Grandes nomes de Pernambuco Muitos. e a Faculdade de Olinda, que é a referência no direito tributário também. Então, assim, eu acho que é fantástico, realmente. E o professor Edivaldo, apesar de ter feito USP, né? Ele é nordestino também, né? Homenageado desse ano também. Então, é muito legal quando a gente vê essa confluência toda de pessoas, né, em prol de uma grande figura do direito, né? E a BDF já homenageou o ministro do Supremo, já teve várias ocasiões, autoridades, né? Muitos, então assim, e é difícil, né, Dani? Assim, você é uma pessoa irreverente, eu já te conheço há muito tempo, e assim, ter essa mudança de chave quando você está perto de uma autoridade, quando você está perto... Muito. Hoje, vamos supor, você já trata um ministro que você já tem mais afinidade de você e tal, mas esse início, assim, para todo mundo já é complicado, né? Fazer, quando Vossa você tá assim, Excelência. né? Ou então professor e tal, Professor. tava de professor e tal. Como é que foi isso para você, assim? Andréia, foi muito duro, porque no início eu era muito engessada. Para isso não cair. Na verdade, eu sou casada com o Gustavo Brigagão e a minha forma de se comunicar é muito diferente da dele. Então, no início, eu era muito engessada, porque eu não queria que isso sobrecaísse nele, né? Tinha essa questão, que é uma pessoa que conduta muito diferente social. E em determinado momento eu passei a ter a minha personalidade ali naquele ambiente e eu falei, tudo que acontecer aqui já está na minha conta, não está mais na dele, então deixa eu ser livre. E a partir daí que tudo realmente aconteceu com muita naturalidade. Então eu trato os ministros de você, eu chamo a Isabel Derzi de você, não é professora, senhora, então, mas eu acho que eu não sou advogada e isso me traz essa naturalidade. Te liberta, né? Me dá essa licença poética, né, André? Fica Tá livre, né? Mas eu também acho que essa formalidade toda, assim, claro que quando você tá no tete-a-tete ali, você vai fazer um despacho, ou você vai conversar com uma autoridade, né? Você tem a liturgia, lógico, mas se você está num social, numa festa, por exemplo, você vai estar mais natural, você vai ter um comportamento. Mas na festa, se a autoridade está chegando na sua festa, você não vai chamar ministro e tal. Até teve uma passagem interessante que o Barroso contou, o ministro, né, o presidente hoje do Supremo, de um docinho do casamento da filha dele, que na época a presidente Rosa Weber queria, porque ela ia sair mais cedo do evento, do casamento da filha dele. E a pessoa dos cerimonialista, doces não queria dar de jeito nenhum, não posso abrir regra a mesa. Você conhece essa história do Barroso? Ele contou isso num evento e foi muito legal, porque ele deu uma certa liberdade de você também de deixar a plateia mais afinada com ele, né? Então ele sempre traz uma historinha de tirar, de romper essa barreira, né? Que muitas vezes a pessoa tem. E eu acho que isso também a Dani tem bastante, ela rompe barreiras, assim. Já vi casos, assim, de pessoas de muita cerimônia que a Dani conseguiu ultrapassar essa barreira. Então, é muito admirável, assim, de conviver. É genuíno, né? Eu acho que acontece porque é genuíno. Esse sucesso da BDF. Porque a Dani, pra mim, assim, a BDF tem um antes da Dani e depois da Dani. Somos um time, sabe? Somos um time. E é muito difícil administrar essa galera toda, esses palestrantes todos? É muito fácil. O pessoal... Muito fácil. Porque tem nenhuma vaidade ali. Todo mundo respeita... Andréia pede toalhinha branca dos bastidores. Camarim, eu sou a convidada mais fácil que a Daniele tem. Ela não pede mesa de frutas, não. Eu não reclamo de horário, eu não reclamo de tributo. Pra mim tá tudo bem. Importante é estar com a minha amiga. Prestigiar a BDF. A Andréia é uma pessoa muito presente. Desde que eu tava na Receita, tá? E o que eu acho bonito aqui, tirando um foco um pouco, colocando na Andréia esse holofote, é que ela é uma pessoa, mesmo advogada e autoridade da Receita Federal por tantos anos, e depois assumiu a presidência da primeira sessão do CARF, ela continuou com esse mesmo astral que eu tenho. E todo mundo acha... Vocês são irmãs, vocês são iguais, é o mesmo jeito. Então, isso
eu acho que é uma característica sua, André, mesmo nesse ambiente tão sóbrio e Horrível. sério. E no meio da sessão, quando tava assim, tudo muito silêncio, eu ia tocava o sino, assim, pá. Tem sino? Aí tem um sino Só pra lá acordar a na galera. presença Eu do tava carro. vendo que puxa. A Opa! Câmara Superior tem um sino Tem um e sino? tem uma ampulheta. E tem Aí- com martelinho também? Não, eu ficava louca pra martelinho. tocar aquele sino. Então, quando fazia assim, o silêncio, eu falava, tacava o sino ali, o pessoal. Acordava. Vamos votar, pessoal, vamos votar, tá na hora. Já estão pensando demais. Então, assim, dava uma certa descontraída também. Ô, Mas- Dani, como é que vocês escolhem, desculpa, como é que vocês escolhem os temas? Vocês se reúnem para Sim, tem um escolher- comitê, tem um comitê escolher os temas, da palestrantes, organização, tudo mais? sim, e aí isso é discutido e a gente traz as pessoas que realmente sempre palestram nos congressos da BDF, sempre trazendo novas pessoas. Eu acho que esse é um compromisso, sabe? Sempre renovando, né? Sempre trazendo novas pessoas e no final tendo um olhar assim, ele está equilibrado, esse painel, a gente está com as Vocês têm essa pessoas preocupação, certas. né? Tem mulheres suficientes que representam. Hoje em dia tem negros, sabe? Tem Uma diversidade também. Tem uma tem cultura de diversidade. Então a gente não é movido a diversidade, essa não é a bandeira da BDF, só que a gente tem a consciência que dentro dessa excelência, essas pessoas têm que estar visíveis e têm que estar junto. Então, eu acho que muitas vezes na criação você não tem essa preocupação, que você traz os especialistas e depois você tem que olhar com esse cuidado. E nesse sentido que eu queria contar para vocês é que esses grupos de mulheres que se formaram, acho que hoje em dia tem 6 muito ativos no direito tributário, Tem talvez aquele WIT, né? Que é o Woman in Tax também, que é. também, mas Né, é mais de tecnologia, né? É. Então, assim, tem um grupo Taxes Female, que são só as heads de tax, são de empresa. Ó. Então, o acesso ali é mais difícil. Mas eu tô lá. Opa! Mas são só que esse aí, Eu não conheço todos os movimentos, também não sou, esse mas isso eu não consigo. não, porque esse é bem reservadinho, e aí Esse são aí é o G6. exatamente. E aí eu tô lá, eu adoro estar lá, então eu tenho sempre a preocupação dos congressos de trazer mulheres de empresa. E só dando uma parte desse, e uma coisa muito interessante é que essas mulheres que são tão poderosas, heads de empresas tão importantes, elas se sentem frágeis diante de um congresso onde toda a academia tá palestrando. Engraçado isso, Dúvida, né? mas eu já falei isso aqui. A gente, muitas vezes, é na Seja- prática, e quando você vê um acadêmico, você treme. Eu já falei. Pessoa já acostumada com a pressão, mas quando vai para um seminário, a pressão é outra. É Tá outro. lidando na prática. Então a isso prática diferente. isso é muito interessante. Para elas é um grande desafio. Então temos, né, mulheres do tributário, Tax and Women, WIT, tem CARF com elas, Tem a BDF né? jovem também, Tem- que é bem legal, né? Mas é mista. E aí nesses Esses todos são de mulheres. são só mulheres, Ah, tá. tá? Esse, a BDF jovem E- é com jovem e é mista, ok. Exatamente. Mas é um projeto interessante. Muito, é um projeto que é o futuro. Mas esses grupos de mulheres, eventualmente, o que é muito importante é como a BDF se posiciona, a BDF é um aliado. Então não adianta ter hostilidades e ter questões radicais, porque você perde esses aliados. Então esse é muito a minha fala, sabe? A importância dos aliados. Então muitas vezes não adianta só mulheres falando só para mulheres, elas geram um pertencimento, geram uma facilidade para você estar num próximo evento misto. Eu acho que sabe, é uma coisa que facilita muito, dá muita alegria, são eventos felizes, né, Andréia? Assim, sim, coloridos, sim. sabe? Então é diferente a dinâmica, mas é muito importante trabalhar os aliados, porque isso é uma grande força. Então, acho que a BDF é um grande E aliado. a BDF apoia também o Aconcarf, também já tive a oportunidade de participar de alguns aqui no Rio, e é um Verdade, movimento São de Paulo, mulher, fizemos. dos conselheiros, dos contribuintes, né, do CARF. A BDF tem essa preocupação de se relacionar também com o poder público. Muito. E é um espaço assim que todo mundo vem, e, né, Andréia, e com muita tranquilidade. E Pô, qual a o futuro? Cláudia Pimentel está sempre lá, a Sempre. Adriana Rego está sempre lá. Sempre. Então, assim, é muito bom porque é um lugar seguro, com muita seriedade.
pessoas ilibadas. acho que tem. Eu vejo a BDF como uma plataforma democrática. Eu sempre falei isso todas as vezes que eu estive lá como auditora da Receita para falar e quando estava no CARF também. Porque aceita, quer dizer, por mais que não concorde, mas vai te ouvir e vai colocar aquilo para rodar. É a opinião de repente, a minha opinião, porque eu às vezes não falo pelo órgão, eu vou como Andréia, pessoa física, e a minha opinião, né? Porque às vezes você está numa situação que você representa o órgão e tem que falar pelo órgão. Ou às vezes você vai como acadêmica, né? Que também é outra conotação. E eu vejo a BDF como uma plataforma Muito. democrática. Mas isso é muito construído, André, porque a gente tem essa preocupação de não ser uma entidade da advocacia privada. Esse é um olhar, sabe? A gente Isso tem é que ter importante. esse trânsito. Então, nós temos a sede no Rio, em São Paulo nós não temos. Então, nós alugamos sempre lugares neutros, porque a gente não quer fazer isso em um auditório de escritórios, que a gente escritórios grandes poderia, aqui escritórios tem, né? grandes, que tem essa estrutura. Porque nós temos essa preocupação de não estar falando só como advocacia privada, né, André? Eu vejo as associações como um espaço mesmo deliberativo, de deliberação, porque forma já a opinião acadêmica e técnica, científica, e quando chega no judiciário, às vezes a situação já foi bem debatida nesses eventos. Eu acho importante, por isso que eu perguntei a relação com o poder público, para que tenha esse diálogo. Vai amadurecendo, às vezes se resolve até com a Andréia aqui, que é uma especialista em consensualidade, se resolve antes de chegar ao judiciário, não precisa chegar até lá. A ideia é que você evite, né? Que se previna tudo antes. Um grande desafio, né, André? Para mim a visão é essa, que eu vou falar amanhã lá no evento do PROD. Não, e é verdade que em tempos de reforma tributária, as entidades, né, das quais a BDF cumpre um papel, né, de catalisador das informações, de diálogo mesmo institucional, fundamental. Já sempre foi assim, em momento de reforma, com tanta lei que ainda vai sair por aí. Mas, Júlio, você perguntou alguma coisa sobre o futuro. Eu também perguntar sobre o futuro, cara. Nosso tempo já quase estourou, tu viu que Não, passa rápido. Agora quero falar. Agora quero dar. É uma felicidade estar Eu aqui. tinha te perguntado isso nos bastidores, mas eu vou aproveitar para repetir a pergunta de qual o objetivo da BDF para o futuro? Porque a BDF se tornou uma marca, né? A gente pode dizer isso dessa Não, forma. esse não congresso marca no da sentido... IFA, tipo assim, atrai olhares, né? Eu lembro o último que teve aqui no Brasil, que foi... 2017. Era uma coisa assim, só se falava disso. Faraônico. É. E agora vai ter em outubro, vai ser em Lisboa, do dia 5 ao dia 8 de outubro. Estamos levando a maior delegação, a delegação brasileira. A nossa branch é muito forte dentro da IFA. Estamos chegando em Lisboa. Aí, ó. Todos nós. Legal, muito legal. Vai ser muito bom. É, a BDF em Lisboa e fora outros projetos que vocês estão pensando em fazer. Vai criar coisa nova? Tem coisa nova vindo aí? Sim, sempre temos cursos e a verdade é que isso tomou uma velocidade que todo mundo acha que é uma empresa de eventos. Então, às vezes, a gente tem que dar algum limite, mas, ao mesmo tempo, a gente quer a participação de todo mundo. Então, como fazer? Porque você pede a participação, então as pessoas trazem ideias, trazem eventos, a gente tem que pôr na rua, né? O nosso compromisso é esse. Então, a gente se vira nos 30. Em relação ao futuro, eu acho que o desafio é nunca envelhecer. Eu acho que essa é sempre o nosso desafio, né? E eu vou te interromper, Dani, porque eu nunca tinha visto, né? Isso foi logo quando a Dani entrou, de você fazer um vídeo chamando as pessoas para o congresso. Eu nunca tinha visto. Nunca tinha feito também. E eu nunca tinha visto ninguém fazer. Falei, Dani, é para gravar vídeo? Não, é para gravar. Cara, eu fiquei assim, todo mundo comentando, você gravou vídeo? E a Dani, assim, não sei se foi ideia sua, mas assim, gravar vídeo foi uma coisa assim inédita. Tipo, veio para a BDF. E falando do painel e tal. Então, assim, a Dani tem essas ideias inovadores. Eu acho que foi a Dani, só pode ser. Eu acho assim que a comunicação das entidades, sem querer ter uma pretensão para a BDF, mas ela foi um pouco precursora nisso. Dos cards individuais, sim, dos vídeos para os eventos. E aí eu acho que hoje em dia todo mundo, já tem um tempo, todo mundo seguiu. E aí a gente pensa assim, e agora? Como é que a gente vai quebrar o novo paradigma? Então a gente vai estudando, né?
os personagens, a comunicação e uma forma, né, Andréia? E esses vídeos, e aí é muito engraçado, porque você tem que... a DRJ, tudo que ela fazia Todo na BDF, eu começava a imitar a DRJ. Mas uma coisa interessante é que você tem que achar o tom de fala. E aí no congresso de 2019, eu vou contar para vocês uma coisa engraçada, que a gente estava construindo tudo isso e com uma logo muito moderna, com uma programação visual muito moderna, com uma agência de comunicação tentando também dar esse tom de fala, a gente trabalhando quem eram os influenciadores que podiam dar mais escala para as divulgações, quem falava no LinkedIn muito para muita gente, quem falava no Instagram, André era muito de Facebook na época. E aí, quando eu cheguei de um congresso meia-noite do primeiro dia, fui olhar meu Instagram e estava o Ricardo Mariz num bumerangue. Tipo, eu espero que ele nunca saiba disso. Então, você leva alguns sustos, sabe? Liguei meia-noite, vamos deletar isso imediatamente. Então, você leva alguns sustos até achar o tom de fala correto, né? Mas acho que no fundo ele gostou, até porque assim, ele é todo formal. Mas às vezes eu fazia audiência com ele no CARF e tava, vamos lá para assistir a sessão, não sei o quê. Aí ele, não, vou ficar 15 minutos e tal, ficava 3 horas. E adorava as sessões, assim. Então, ele tem uma vertente, assim, de também estar nos lugares e querer ouvir, ele tem um viés, assim, de humor interessante. Mas bumerangue eu jamais... Dentro dessa minha informalidade, só eu teria essa ousadia. Só faltou dancinha TikTok, né? Pouco, viu? Bumerangue. Vou começar por vocês, a dancinha TikTok. O Júlio é a melhor influencer ali. Ele quer saber. K-pop, né? Tá na moda agora, né? A gente faz aí ARMY, virou ARMY, né? Você não sabe? Não. André tá mais antenada que eu. Eu tô falando do K-pop agora. Gente, a economia do K-pop agora, vocês não têm ideia. Tá envolvendo, assim, uma conta absurda. A quantidade de eventos de K-pop, de... Será que é japonês? É um japonês, coreano? É coreano, depois do Parasita veio um boom, né? Tem as bandas, né? De menino, de menina, boy bands. É o estilo. Backstreet Boys, Nudo, né? Garotos dançam. Nossa, é uma boy band de Boy coreano. band, coreanos também. Daqui a pouco tá a gente já tá com um cover na BDF. Você sabe que a gente foi para um congresso da IFA, que foi na Coreia, foi em Seul, e o show cultural. Tem uma noite cultural. Esse dia. Foi um show desses. Nessas festas da BDF não tem um show desses, não? Olha, na festa da BDF... O que acontece na festa da BDF fica na festa da BDF. Pode falar. Tipo Las Vegas, tipo Las Vegas. Tira as crianças da sala, vamos falar aqui agora o que interessa. Os eventos da BDF sempre tem essa vida social, é um charme. Então, esse ano, o último dia... Ano passado também, na IFA Latam, nós fazemos uma festa para todos os congressistas. Sempre, gente, é muito animado, é muito animado. E esse ano aconteceu uma coisa que eu vou contar para vocês. Só pra gente, não fala Só conta pra gente. A festa é muito animada, tem banda, tem DJ, a gente tenta fazer uma coisa realmente mais jovem. Aí já não são para os palestrantes mais velhos, eles vão, dão um oi, mas a ideia é uma confraternização com outro espírito. E aí a festa acabava 1h30, meia-noite e meia, eu tô lá, porque eu tenho que ficar fiscalizando até o final, me divertindo e monitorando. E aí começou a tocar a Toladinha. Aí eu falei, e todo mundo dançando, né? E aí eu falei, o que eu faço, né? Quer dizer, pra mim era muito óbvio o que fazer, né? Aí eu falei, filmar e depois já tá tá aqui comigo. Te vi dançando até o chão. Isso acontece. Mas aí eu fui pro DJ e falei, olha, BDF com a Toladinha, vamos parar aqui, entendeu? E ele ficou meio contrariado, mudou a música, o pessoal saiu da pista. Então, você tem que ter esses cuidados, sabe? Porque... Bota um bolero aí, bota um bolero, uma valsa. Uma trilha sonora, não, é verdade, né? Tem umas coisas que tem que ficar em cima, porque senão... E no final eu fui a mais conservadora. Depois eu contei para algumas pessoas, né, desse núcleo
duro da BDF, todo mundo, Dani, mas por que você fez isso? Deixa o pessoal. E no final eu era mais conservadora disso, com a imagem, né? Com a imagem, que você tira um vídeo desse do contexto e aí não pode. Hoje em dia é perigoso, né? Viraliza aí fora do Nem contexto. precisa, porque hoje com a inteligência artificial você não precisa estar nem no contexto. A pessoa te coloca num negócio absurdo. Hoje realmente Verdade. a gente tá surreal isso aí. Não, outro dia apareceu um vídeo, né, André, do ministro do STF, presidente, né, o Roberto Barroso, numa banda de axé. A primeira coisa, não é inteligência artificial, porque você fica logo se duvidando, e realmente era ele lá, curtindo lá de primeira fileira lá, um show lá de axé em Brasília. E não tirou nem, cheio de segurança ao redor, o pessoal se olhando, aí ele quer Ele gosta segurança. de cantar, ele gosta de cantar. Ele cantou na posse dele, o Fux toca guitarra e por aí vai. As Pessoal- pessoas têm vida, gente. Mas aqui, Verdade. Daniele, já se aproximando ao final, a gente quer agradecer a sua presença, suas considerações finais. Se quiser convidar para quem quer se inscrever ou participar do cotidiano também da BDF, você fique à vontade, o microfone é todo seu. Posso fazer uma propaganda Claro. aqui, jabá. Então, olha, Por favor. estamos abrindo novas associações, Olha aí. então inscrevam-se, se associem. Estamos fazendo cada vez mais eventos, mais cursos, com muita vantagem para os associados. Vejo todos vocês, espero, em Lisboa agora, no início de outubro, mas vem muita coisa boa por aí. Vamos ter a Concarf itinerante em São Paulo, mais cursos sobre reforma Só um tributária. parei, perdão que a gente não falou do curso de jurisprudência tributária, né, que é realizado Isso, lá, não é isso? está né? começando agora. O PJT aí. PJT, Do um curso bem legal. PJT, que é associado à BDF, é uma parceria, o curso está todo remodelado, está incrível. Vamos ter um evento agora, dia 26, com a Rita Della Féria, que foi uma das criadoras da reforma tributária, foi uma das inspirações para o Eurico de Santi, então ela vai estar aqui semana que vem na BDF. Então a BDF é muita isso, coisa. é muita coisa, é muita gente e é maravilhoso. Tá de parabéns, Dani, por todo o seu Parabéns. trabalho. E assim, é um orgulho a gente ver o quanto a BDF evoluiu e que você faz parte disso. Parabéns. E não vai parar Obrigada, por aí, tem obrigada. outras coisas para evoluir aí agora com a inteligência artificial, muitos desafios para o direito, né? E que bom que a entidade está sendo liderada por você que tem essa mente aberta, antenada aí. É muito bom para todo mundo, né? Que bom, gente, que bom, porque aí já, o desafio já vai se renovando, né? Quando a gente entrega, já começa tudo de novo. É isso aí. Ô, Júlio, então vou encerrar aqui também, Andréia, tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Tranquilésimo. Essa é nova. Risada do Júlio, gente. Ó, A risada do Júlio, você tem que. eu faço pra rir. Você Quem me tem que surpreende. Agora, peraí. Esse roteiro é novo. Tá É tranquilo? um roteiro novo. Olha só. Tá todo roteirizado, tá? Não tem roteiro, não tem roteiro. Tá tranquilo? O Rogério vai ter Não, muito porque ele podia trabalho falar, com a mas eu gente. queria falar aqui e tal, mas olha só, O gente. Rogério vai ter muito trabalho com a gente. Pera aí, olha só. Pra pedir pra galera se inscrever no Ano canal. que vem a Dani volta de novo pra falar de novo do Congresso. congresso, do próximo, De Lisboa, do que tá acontecendo. Tá A bom. gente quer novidade, quer as polêmicas aí também. É isso aí, gente. Então, ó, se inscrevam no canal, nos acompanhem nas redes sociais. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.